Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de deixar um questionamento. Por que que muitos dos atos suspeitos que acontecem no atual governo do presidente Jair Bolsonaro acontecem exatamente no estado do Ceará? Bem, é por conta de uma ocorrência do último sábado, dia 24, numa fábrica de oxigênio da empresa White Martins. Essa fábrica simplesmente explodiu. 2 elementos foram presos logo depois pelas autoridades e 8 pessoas ficaram feridas, de acordo com informações da imprensa local do Ceará, o Jornal Diário do Nordeste. Vários jornais publicaram 5 pessoas em nível nacional, mas eu prefiro confiar no jornal local. A fábrica de oxigênio fica situada no bairro Carlito Pamplona e pertence, como eu já informei, ao White Martins, que é a maior produtora de oxigênio e a primeira do Brasil. É uma das maiores do mundo e a primeira do Brasil. Ela foi implantada no ano de 1912. Portanto, é uma empresa que tem know-how, é uma empresa que tem qualificação, que tem todo o aparato técnico para prevenir-se contra esse tipo de situação. E por que nós fazemos esse questionamento? Porque outros episódios já aconteceram recentemente no estado do Ceará que apontam para situações bastante suspeitas. Eu vou citar aqui, evidentemente, para que você faça as suas próprias conclusões com o nosso apelo de que as autoridades competentes tomem as providências devidas. A Polícia Federal, a Polícia Civil do estado do Ceará e, claro, as autoridades do Ministério Público, tanto do estado quanto em nível federal. Os 2 elementos presos não tiveram as suas identidades reveladas exatamente porque a polícia ainda não tem a ideia clara do que tenha de fato acontecido ali, do que de fato ocorreu naquele local. Se foi uma explosão acidental, se foi um ato terrorista com o objetivo de provocar uma situação ainda mais grave do que essa que a gente já está vivendo por conta da pandemia, eu sinceramente não acho que tenha ninguém no mundo com essa maldade toda no seu coração e na sua mente para fazer esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, são os fatos que se nos apresentam e é evidente, nós temos que fazer a análise a partir daquilo que nos é colocado pela imprensa, tanto local quanto nacional. Esse espaço que explodiu, pertencente ao White Martins, ele é um espaço utilizado para armazenamento de cilindros, de acordo com a direção, portanto, ali não existe produção de gases. E a explosão talvez não tenha sido mais grave exatamente por conta disso, porque ali se usa para armazenar. Mas havia gases, porque ele vem de um outro local, mais ou menos a 250, 300 quilômetros de distância, situado em Pecém, também no estado do Ceará, e esses gases são armazenados ali no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Bom, o fato ocorreu por volta de 10 horas e 30 minutos do sábado e hoje nós já estamos na segunda-feira, exatamente dia 26, e ainda não existe uma manifestação das autoridades sobre essas pessoas que foram presas, pelo menos a identidade para a gente saber quem são essas pessoas. As pessoas feridas, elas encontram-se umas em estado mais grave, outras em situação regular, mas sendo atendidas pelo sistema de saúde do estado do Ceará. Bom, sobre a questão da suspeição, eu vou citar aqui alguns episódios que aconteceram recentemente. A coincidência com motins na prisão em janeiro e fevereiro de 2019 no sistema prisional do estado do Ceará, logo depois da posse do presidente Bolsonaro, com uma série de menções ao fato de que o grande objetivo seria, naquele primeiro momento, de se desestabilizar o governo que estava surgindo. E eu quero que fique bem claro aqui que eu tenho as minhas ressalvas ao governo Bolsonaro, tenho as minhas críticas ao presidente, à sua conduta na condução de uma série de processos, mas eu estou colocando o que eu tenho como fato para análise, tá? Seria um boicote do sistema prisional à posse do então presidente? Isso não ficou efetivamente claro porque as forças políticas elas se uniram para abafar essa versão dos fatos, ou pelo menos esse argumento em face daqueles acontecimentos. Houve também uma ação imediata do Ministério da Justiça e da Segurança, que na época era o Ministério da Justiça e da Segurança, na pessoa do então ministro Sérgio Moro, permitindo que a situação fosse controlada mais ou menos
a partir de meados do mês de fevereiro, mas ficou bem claro que havia ali uma rebelião orquestrada e executada pelo primeiro comando da capital, o PCC, que hoje tem ramificações em todo o Brasil e que se manifestou contrariamente ao novo governo e às medidas que estavam sendo adotadas pelo Ministério da Justiça. Outro episódio que nós consideramos também bastante suspeito foi o rompimento da barragem do Jati, que aconteceu no ano passado. Todo mundo se lembra que essa barragem ela faz parte do sistema que leva a água do Rio São Francisco para os sertões do Ceará e de vários estados do Nordeste a partir daquela ramificação. E houve ali o rompimento de uma estrutura com a suspeita de uma explosão, sem que até o presente momento esses fatos tenham ficado devidamente esclarecidos. O que se sabe apenas é que no Ceará existe uma oposição radical ao atual presidente, protagonizada pelo ex-ministro Ciro Gomes, eu não sei qual é o partido que ele está agora, me parece que é o PDT. O prefeito da capital, José Sarto, não se manifesta politicamente com muita frequência, mas é um liderado do Ciro Gomes. E o governador Camilo Santana é do PT, é um seguidor, um verdadeiro adorador do ex-presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva e, sendo do PT, já se torna automaticamente uma figura a ser analisada, detidamente analisada diante dos fatos todos que foram elencados ao longo desse vídeo. Peço que você se manifeste aqui nos comentários embaixo, diga o que é que você pensa dessa situação, se tiver alguma informação atualizada, por favor, coloca aqui nos comentários no nosso vídeo e nos ajuda, claro, a trazer uma versão atualizada dos fatos, tá bom? Deixe o seu gostei, se inscreve, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.